Oi pessoal, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos dar uns 5 minutinhos aí pro pessoal ir entrando, tá? Quem quiser ir entrando aí já vai entrando. A gente daqui a pouco já começa a discutir, bater papo aí, que hoje o tema é um tema interessante. A gente dá 5 minutos, a gente já começa e vai ser legal. Sempre é importante frisar e sempre é importante comentar e agradecer aí a todos vocês que estão disponíveis e dispostos a me ouvir falar, porque nem sempre é fácil, às vezes a gente acaba caindo em termo técnico, em outros tipos de discussão aí e a coisa acaba ficando mais pesada. Então, se eu estiver saindo aí do tom ou correndo para um lado muito técnico, muito específico, vocês dão um alô. Outra coisa legal, tá aqui comigo hoje, sempre vem na verdade, mas tá aqui comigo hoje o pessoal da minha assessoria, tá? Hoje quem tá especificamente é a Rita, é minha assessora, uma moça super gente boa, então ela tá aqui acompanhando a live, acompanhando as perguntas. Então, fiquem tranquilos, porque ela vai anotando as perguntas principais e ela vai peneirando os assuntos que foram mais perguntados, os assuntos que foram mais discutidos. Lohana, o tema é neuromodulação. Chip na coluna para tratamento de dor crônica e outras coisas. É um tema assim bem específico, mas bem interessante e bem pouco difundido, tá? Então, pessoal, vai mandando, a gente vai anotando, vai escrevendo e vai tentando e respondendo aí todo mundo. Tem mais uma pergunta aqui, ó, da dona, deve ser dona Iderlalina, que de qual é o tema? O tema é neuromodulação. Então a gente vai discutir neuromodulação. Então, eu vou começar falando rapidinho para vocês que não sabem assim o que seria a neuromodulação. A neuromodulação, como o próprio nome diz, é um sistema para neuromodular, para você modificar o funcionamento da medula, o seu funcionamento do sistema nervoso central, o funcionamento de estruturas nervosas, e aí, a partir daí, a gente vai buscando atingir objetivos específicos, tá? Então, o tema principal que a gente vai tentar dar mais atenção hoje aqui, é para a neuromodulação que é utilizada para o quadro de dor crônica, tá? Tanto dor crônica proveniente de patologias da coluna, como pode ser utilizado para tratamento de outros tipos de dor crônica. Vamos frisar na coluna? Obviamente, porque eu sou cirurgião de coluna, mas eu também faço dor, e o público da gente é um público que faz muita dor, que tem muita dor, mas é interessante a gente saber outras coisas. Por exemplo, pode ser utilizado para angina refratária, aquela dor crônica no coração que não melhora com outros tratamentos. Pode ser utilizado para vários tipos de dor pélvica, então aquelas mulheres que têm problemas como endometriose ou problemas menstruais, com muita dor no período menstrual, que não responde a nenhum outro tipo de tratamento. Tem várias outras patologias que a gente pode fazer, patologias do aparelho digestivo, tem várias patologias ortopédicas como síndrome simpática, fibromialgia não. Fibromialgia é um problema, mas tem tratamento, a gente pode marcar um tema. Eu vou pedir para a Rita anotar o seu nome e a gente vê se a gente marca uma live para falar de fibromialgia, mas especificamente para fibromialgia não. Mas você tem aqueles outros tipos de doenças como assim, membro fantasma por sequela de amputação, paciente paraplégico pós-acidente automobilístico que tem perda de sensibilidade, perda de função motora. Você pode ter para espasticidade, como paralisia cerebral e outro tipo de doenças espásticas. Você pode utilizar a neuromodulação para neuralgia do trigêmeo, que não responde a outros tipos de tratamento. Sequelas e lesões traumáticas. Quebrei meu braço há 10 anos, coloquei minha mão numa máquina, esmagou minha mão e hoje eu não consigo mexer. Então, assim, ele é voltado para tratamento de dor crônica. Hoje nós vamos focar mais nos casos de dor. Vitória, você é o caso perfeito. Então, uma das indicações que a gente chama de indicação padrão ouro ou nível A de evidência são os casos que a gente chama de síndrome pós-laminectomia ou fail back syndrome. Então é assim, eu tive um problema na coluna, eu fiz uma cirurgia de coluna e eu não tive o resultado esperado. Ou eu fiz uma cirurgia de coluna e eu até piorei depois que eu operei. Ou não tive a melhor esperada, tanto para cirurgias em coluna cervical
como para cirurgias em coluna torácica, como para cirurgias em coluna lombar. A falha do tratamento cirúrgico é uma das grandes indicações para que você coloque um neuromodulador ou para que você coloque um chip. Então, a título de exemplificação, tá certo? Existem vários tipos, na verdade não existem vários, mas existem assim, dois bons tipos, duas boas marcas, dois bons modelos. Então, a título de visualização, esse daqui é um eletrodo, ó. Então, para quem nunca viu ou tem curiosidade, ó, esse daqui é um eletrodo. Tudo bem, Alex? Você tá bem? Aqui, ó, Alex, ó, meu próximo deputado federal aí é ele. Vocês fiquem de olho, vocês vão ver falar muito desse rapaz. Então, aqui tá um exemplo de um chip, tá um exemplo de neuromodulador. Você vê? É um tipo de silicone especial. Aqui você tem os eletrodos, você tem o fio. No fio você tem a extensão, e essa extensão ela vai ficar ligada em um dos vários tipos de gerador que a gente tem, tá? Esse gerador maior é o que a gente chama de um gerador não recarregável, e esse gerador menor é o que a gente chama de um gerador recarregável. André, qual é a importância disso? É super importante, por quê? O gerador que a gente coloca, que é um gerador recarregável, então eu fui lá, fiz a cirurgia. Como que é? A gente vem, vamos falar de coluna lombar, mas pode ser para coluna torácica também. Você vem aqui na altura da mama lá atrás, faz um cortinho pequenininho, por esse cortinho pequenininho, você vai implantar um chip mais ou menos como esse na sua coluna próxima à medula. Se a gente fosse exemplificar num molde real, deixa eu ver se eu consigo para vocês, que ia ser bem legal. Ah, vai ficar bem legal, vai ficar bem legal. Ó, eu tenho aqui a coluna, ó. Eu venho aqui por trás, ó. Exatamente essa anatomia. Tira um pedacinho desse osso, tira o ligamento e a gente vai escorregar o chip por dentro da coluna próxima à medula, assim, ó. Então, isso daqui é um neuromodulador em placa colocado de uma maneira precisa, super interessante. Pois colocou, ele vai ficar ali próximo junto à medula. Esse fio vem por debaixo da pele e no subcutâneo, e o gerador geralmente fica ali na altura da nádega. Tá, André, você estava falando do gerador não recarregável e recarregável, se tem diferença tal. Sim, tem diferença, não em relação à programação, de uma maneira simplória, claro. Mas a principal diferença é o seguinte: o gerador que ele é não recarregável, ele vai ter uma bateria, essa bateria vai durar um tempo. Essa bateria pode durar de 6 meses a 5 anos, isso vai depender da quantidade de energia que a gente utilizar para tratar a sua dor, para tratar o seu quadro de dor crônica complexa. O menorzinho, que é o gerador recarregável, você tem a possibilidade de carregar, então ele vai durar de 5 a 7 anos. Pô, André, eu vou ter que ficar ligado na tomada? Não. A gente tem uma espécie de um cinto, esse cinto você carrega na tomada, aí você coloca o cinto em cima do gerador, ele apita, você fecha o cinto e ele carrega por onda de Wi-Fi, tá certo? Então você faz esse tipo de... você carrega essa bateria dessa maneira. Essa bateria ela pode durar 7, 10, 12 dias sem precisar de uma nova recarga. Isso daí também vai depender da quantidade de energia que cada um vai utilizar para controlar o seu tipo de dor. Tá? Então, isso é uma diferença fundamental. Outra coisa, qual é o melhor? Putz, eu ouço essa pergunta direto. Não existe o melhor. Se você me perguntar, André, qual é o mais caro? O mais caro é o que permite com que você carregue, porque você vai ter uma garantia de que é um produto que vai ter uma duração de um tempo maior. Ele é o melhor? Depende. Você poderia ter um celular que durasse 4 anos sem você precisar trocar a bateria nem carregar na tomada. Pô, seria ótimo. Você vai viajar para a praia, vai para o sítio, vai para onde for, não tem que levar carregador, não tem que levar nada. Então, assim, o não recarregável, o que tem uma bateria, ele tem a grande vantagem de você não precisar se preocupar com o carregamento. O recarregável, ele necessita que você carregue ele, tenha um cuidado maior, tá certo? Então, assim, esses seriam as duas diferenças básicas em relação aos geradores. Outra coisa, a gente tem tipos de programações de ondas diferentes. Então, você tem programações. O Mal Souza está perguntando como que você vai saber a hora da recarga. Você tem uma pré-programação e ele avisa quando estiver perto de acabar. Então, assim, o manuseio é super tranquilo. Assim. O manuseio do aparelho é super tranquilo, não é ruim. Às vezes é mais difícil
para paciente muito de idade, que tem dificuldade de mexer com aparelho eletrônico, coisa assim, às vezes precisa de uma ou mais avaliações para aprender a mexer no device. Mas uma vez que você aprendeu a mexer no mecanismo, pô, é super tranquilo, ele vai bem. Os pacientes que realmente respondem a essa terapia, é milagroso de você ver. Então eu vi vários casos aqui que seria aquelas coisas assim. Você tem uma paciente, ele fez uma cirurgia, por exemplo, uma artrodese, colocou 8 parafusos, 3 próteses. Legal. Corrigiu a estrutura, corrigiu a ponte, estabilizou a coluna. O paciente voltou a andar, voltou a ter as suas atividades normais, saiu daquela limitação mais aguda, mas é dor, não melhora. Liga o neuromodulador, o paciente melhora, é imediato. Você liga, a pessoa fala assim, nossa, que diferente, isso aqui tá esquisito, nossa. Então assim, realmente, quando o paciente responde à terapia, é fenomenal de ver, é como se estivesse presenciando um milagre, é o milagre da ciência. Vocês que me conhecem sabem que eu sou extremamente religioso e eu sou cristão e eu sou católico, mas assim, poderia ser qualquer religião. Então, a piadinha que eu estou falando é uma piadinha, não reflete a minha forma de pensar. Mas dentro do meio da medicina, ou dentro do meio da neuromodulação, a gente costuma falar brincando que é assim, se o tempo não curar, se o médico não resolver, e se Deus não atender suas preces, a neuromodulação é a chance que você tem de ter uma qualidade de vida melhor, tá? Guardando as devidas proporções, que eu realmente estou fazendo uma brincadeira. Uma vez instalado e você tendo a resposta, a melhora é absurda. Você pode implantar na coluna cervical para dor em membros e para dor torácica e para dor dorsal. Você pode implantar em coluna torácica para dor lombar. E existem implantes que você faz em região sacral para outras doenças como bexiga neurogênica, esse tipo de coisa. Outra coisa, tem uma coisa muito legal que é o seguinte. Às vezes você fez uma cirurgia, pô, André, eu fiz uma cirurgia, isso acontece, a minha perna esquerda ficou um pouco mais fraca. Não é parar de mexer, tá? Ficou um pouco mais fraca. Às vezes você consegue fazer programações que você simula a sensação de que a musculatura está forte. Você coloca uma frequência tão grande que a musculatura contrai e você não dá tempo dela relaxar. Então o paciente, ele tem inclusive a sensação de que o membro ficou mais forte, mas não, na verdade você só melhorou a dor do doente. Então assim, vamos guardar como conceito, a neuromodulação, ela é milagrosa, entre aspas? Sim, é. A grande maioria dos pacientes se beneficia com ela? Sim, se beneficia. O plano de saúde cobre, o plano de saúde cobre o implante e o gerador, porque é caríssimo. Então, assim, você tem que pagar, assim, um implante desse e o gerador desse é caríssimo. Então, realmente você consegue a cirurgia através do plano. Talvez você não consiga o médico, mas você consegue a cirurgia através do plano. E o principal objetivo da gente estar discutindo hoje, independente de qualquer coisa, é vocês saberem que existe esse tipo de tratamento. Assim, esse é o mais importante. Eu não tenho essa vaidade, eu vou fazer com ele. Eu não tenho essa vaidade, tá certo? Eu quero que vocês melhorem, eu quero que vocês fiquem bem. Então, se você sabe que existe esse tratamento, você pode procurar esse tratamento na sua região. Se você mandar mensagem e falar assim, olha, eu fiz 8 cirurgias de colo. Pô, quantos pacientes a gente pega assim? Eu fiz 8, 10, 12 cirurgias de colo, só pioro. Eu falo assim, amigo, você tá andando numa rua e todos os carros estão buzinando para você no sentido contrário. Tipo, não adianta, você tá na contramão. O que muito médico às vezes não enxerga e muito paciente também não enxerga o momento de falar, chega, esse caminho não tá funcionando. Quando você chega nessa situação, aí a opção é você colocar um neuromodulador, porque você vai ter uma abordagem diferente para o tratamento da dor. Outra coisa, chegou várias perguntas aqui com o mesmo contexto e eu vou explicar para vocês. Eu tenho hernia de disco, eu posso fazer um neuromodulador em vez de fazer uma cirurgia para pôr parafuso? Não, não pode. Eu tô vendo a Fezinha da Espanha, eu te respondo daqui a pouco. O que acontece é o seguinte, eu tenho um problema de coluna, eu preciso fazer uma microcirurgia para tirar a hernia de disco. Eu posso colocar um neuromodulador? Não, não pode. Eu tenho uma pedra dentro do sapato. Eu posso colocar um neuromodulador? Não.
eu tenho que tirar a pedra de dentro do sapato, porque ela é a causa da dor. Então, o neuromodulador, ele trata a dor. Ele não trata a doença. Isso é uma questão primordial que a gente tem que discutir aqui. Tá certo? Alisson, tudo bem? Um abraço, Alisson. Eu não tô indo treinar que eu tô machucado do meu joelho, mas a gente se encontra aí, né? Nesses octógonos da vida aí, com certeza, meu irmão. Mas aí a coisa é o seguinte, que eu tinha parado aqui. Então eu tô lá, eu tenho um problema na coluna, eu tenho uma hernia de disco, que vai precisar de uma microcirurgia, ou eu tenho uma doença maior, que eu vou precisar fazer uma fixação, uma estabilização com pino, parafuso e prótese. Não adianta fazer o neuromodulador, você tem que tirar a pedra do sapato, você tem que resolver o problema. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma ponte, a ponte vai desabar, vai cair. Não adianta eu tocar o motor da ponte levadiça, a ponte vai cair. Não adianta eu pintar o beira-mar. A ponte vai desabar, vai cair, vai virar pó. Você entendeu? É isso. Então, primeiro eu tenho que tratar a ponte. Ah, André, eu tratei a ponte. Eu tratei com uma microcirurgia, eu tratei com uma prótese de disco móvel, eu tratei com uma cirurgia de artrodese convencional por trás, eu tratei com uma cirurgia mais moderna de artrodese pela frente, um alif, mas eu fiquei com uma dor crônica. Aí sim, você é uma indicação excelente para colocar uma neuromodulação. Por quê? Porque eu já tratei a ponte, a estrutura está corrigida. Eu vou tratar o quê? Um curto-circuito. Esse é um fator. Em relação a Fernanda, que me perguntou, que é uma paciente minha da Espanha, um amor de pessoa, veio para cá, a gente fez uma microcirurgia e ela sabe que vai precisar de uma abordagem nova. Fê, eu não tenho como te dizer isso, você precisava rever os seus exames novos. Se você tiver feito a descompressão, a raiz estiver descomprimida, a coluna estiver estável, não tiver nenhum sinal de instabilidade, a gente poderia colocar um neuromodulador ao invés de partir para um procedimento mais agressivo. Mas aí é caso a caso, eu tenho que discutir isso com você. Outra coisa, um monte de gente está perguntando como fala comigo. Pessoal, se você for lá no Instagram, vai ter contatos, lá tem. Tá? Aí tem assim, o telefone do Círio, que eu atendo no Círio, e se eu não estou no Círio, eu estou na minha clínica, que é na frente do Círio. Ou eu estou no Círio, ou eu estou na minha clínica, que é na frente do Círio. Tem o telefone dos dois lá. Pessoal que é de longe, a gente também faz telemedicina, assim, em uma quantidade enorme. André, dá para resolver tudo? Não. Assim, eu ainda faço questão do relacionamento interpessoal, mas dá para dar uma boa diretriz em que caminho seguir, para onde seguir e como começar a partir para isso daí. A Cláudia falou que ligou e ninguém atendeu. Cláudia, eu vi que você está super interessada em falar comigo, eu te agradeço muito. A Rita, minha assistente, ela já pegou o seu contato, a gente vai entrar em contato com você ainda hoje, pode ficar despreocupada, tá bom? A gente vai entrar em contato com você ainda hoje. Então, como que eu tenho que imaginar essa dor crônica no caso da ponte? Veja lá. Reconstruir a ponte, o que ficou? Um curto-circuito. É esse problema. Ah, sabe o que acontece, André? Eu tenho no meu cérebro aqui, no meu sistema nervoso central, eu tenho um foco de neurônio que fica disparando impulso descoordenadamente. O que isso causa? Convulsão, a pessoa fica chacoalhando no chão. Acho que todo mundo já presenciou uma crise de convulsão. A dor crônica para esse tipo de paciente é exatamente a mesma coisa. Só que é um foco de neurônio que fica disparando impulsos descoordenadamente em uma raiz sensitiva, em uma raiz nervosa, em um segmento que causa dor. Por isso que você vai ficar soltando impulsos descoordenados. Você coloca o neuromodulador, a gente programa e ele vai bloquear esses impulsos de dor para permitir com que essa dor seja controlada de uma maneira efetiva. Para o pessoal que chegou agora, só para vocês visualizarem, ó, aqui está o eletrodo, aqui está um exemplo de chip, você tem, esse é um dos maiores que tem, você tem chips menores, você tem chips filamentares que a gente coloca por uma incisãozinha através da pele, que você faz percutâneo, que você não faz nem corte. Você tem vários tipos de chip de neuromodulação de tamanhos e agressividades diferentes e eles podem ser recarregáveis ou não recarregáveis para vários tipos de dor, mas para os problemas de coluna, especificamente para os problemas de coluna, ele tem nível A de evidência, ele vai evoluir super bem. Iris, caso de tumor operado em coluna ou em medula que ficou com dor residual, porra, você é uma séria candidata de ser avaliada e de discutir uma possibilidade de tratamento como essa. Se a gente for olhar aqui,
E o pessoal que estiver aqui, pô, eu não estou nessa situação. Eu tenho dor faz pouco tempo, a minha dúvida é se eu posso fazer crossfit, se eu tenho como ir na academia. Tudo bem, mas presta atenção no que eu estou falando, porque pouca gente sabe isso. Você pode ajudar alguém que não sabe disso e assim, não tem como ter acesso a esse conhecimento, e aí você explica, essa pessoa consegue ir atrás desse tipo de conhecimento, consegue ir atrás desse tipo de tratamento, porque realmente o resultado é fantástico. Outra coisa que o pessoal sempre me pergunta: André, eu posso colocar direto? Eu vou implanto direto, eu vou, coloco o chip lá em cima, bonitão, e o eletrodo gerador aqui embaixo, é assim que faz? Gente, isso daí é uma dúvida super frequente. Tem muita gente que está aqui e eu vou explicar para vocês o que é o meu ponto de vista, porque isso não é um consenso. O que acontece é o seguinte: eu falo que não é um consenso, a Rita, minha assessora, ela já arregala os olhos e fala, não fala. Mas eu vou falar assim. O que acontece é o seguinte, o chip, relativamente falando, o chip é barato. O gerador custa uma fortuna. Então o que acontece? O convênio de saúde, ele quer que você coloque o chip, aí você coloca uma extensão e deixa um geradorzinho de teste para testar essa terapia. Se o paciente responder à terapia, aí você coloca o gerador definitivo. Por quê? É óbvio. Se eu fizer o teste e não precisar implantar o gerador, o convênio ou a fonte pagadora que seja economiza dinheiro. Isso é muito feito nos Estados Unidos, porque quem faz os trials, quem faz os testes, é o pessoal da anestesia, e eles testam muito. Então você tem muitos pacientes que são testados e não são implantados. Não é a realidade que a gente tem no Brasil, mas a gente copia muita coisa dos americanos, então o convênio muitas vezes ele exige isso, tá? André, você faz assim? Não, eu não faço, eu instalo direto. Eu vou e coloco o eletrodo e o gerador direto numa cirurgia só, guiado por monitorização eletroneuromiográfica. Por quê? Eu não vou fazer um paciente meu passar por 2 cirurgias, 2 anestesias, não sei quantos dias de internação, e isso, aquilo outro, porque o convênio quer economizar dinheiro. Eu não trabalho para o convênio, eu trabalho para vocês. Tá certo? Essa é uma grande diferença. É uma liberdade que eu tenho trabalhando no meu consultório particular, é uma liberdade que eu tenho trabalhando no Sírio-Libanês. Eu não trabalho para o convênio, eu trabalho para o meu doente. Tá certo? Ah, André, mas você faz teste? Sim, eu faço. Quando? Quando eu tenho dúvida, não porque o convênio quer. Essa é a grande diferença. Então, o pessoal que quiser saber dos testes, é assim que funciona. Eu tô com uma pacientezinha minha internada, um doce de menina. A gente ia fazer a cirurgia dela na segunda-feira. Internamos, a hora que internou, que ela estava anestesiada, que foi sondar, a gente viu que estava com uma infecção urinária e suspendeu a cirurgia. Ela vai ficar internada, vai tratar a infecção urinária, a gente vai avaliar todo o quadro dela e, se Deus quiser, quarta-feira que vem eu estou operando ela. Mas olhem a questão. Ela é uma paciente que teve uma lesão por uma infecção viral, ou uma merite transversa, uma paralisia dessas viral. Beleza. Ficou paraplégica ao nível de T10. Tranquilo. O que acontece? Eu não sei se eu vou ligar um gerador e vai melhorar a espasticidade dessa paciente. Eu não sei se eu vou colocar um neuromodulador e vai melhorar a dor para esse tipo de lesão viral, que é raríssimo. Então eu não vou colocar, implantar numa pessoa um negócio que eu não sei se vai funcionar. Nós vamos internar ela, nós vamos colocar o eletrodo, nós vamos deixar o fio para fora, nós vamos fazer um gerador de teste e a gente vai ver se ela melhora. Se ela melhorar, com a maior felicidade do mundo, nós vamos implantar um gerador definitivo. Ah, André, então você vai fazer o teste nela? Vou. Por quê? Porque eu tenho dúvida. Não é porque o convênio quer economizar dinheiro dos que não testarem. Então, às vezes, quando a gente estiver discutindo, vocês vão ver essa diferença. Agora tem outros casos aqui, que apareceu aqui de pergunta. Pô, André, eu fiz 6 cirurgias. Só piorei na última. Minha perna esquerda dói, que é um horror. E tá meio dormente. Pô, você é um caso clássico. Eu não vou testar em você, porque eu tenho certeza que você vai ficar bom. Ou se você não ficar bom, você vai ser um em 1 milhão que não vai responder. Então, assim, isso daí são critérios que a gente tem que levar em consideração para a gente conseguir
chegar no melhor tratamento. Passou uma pergunta aqui, desapercebida, de alguém que perdeu peso. Eu não vi o que é, eu não tenho como voltar porque é uma coisa muito dinâmica, mas assim, perda de peso não é normal. Tá certo? Então assim, se você tá tendo perda de peso, assim, vale a pena você procurar outras opções e outras coisas. Perda de peso sem regime, assim, não tô dizendo, doutor, eu perdi 500 gramas, tô super feliz. Não, é assim, perdi 8 quilos e não tem porque eu tô perdido, é uma coisa que você deveria se preocupar e começar a investigar outras especialidades. Um outro caso super interessante que está aparecendo aqui em relação à tuberculose. Tuberculose é o seguinte, Andréa, ela comete inicialmente o disco, ela destrói o disco, depois ela pode chegar no corpo, mas ela destrói o disco. E na grande maioria das vezes o cirurgião de coluna ele não trata a tuberculose, ele trata a sequela da tuberculose. Quem trata a tuberculose é o esquema tríplice, a infectologia, etc, etc e tal, mas vai ficar uma sequela, pode juntar osso com osso, pode ter várias variações e pode causar sequelas. Primeiro, a gente teria que entender qual é a sua sequela. Você se fortizou, cair, quebrei pra frente. Tem que corrigir você para a posição normal. Ah, eu corrigi para a posição normal e eu fiquei com dor crônica. Você é uma séria candidata à neuromodulação. Ah, André, a tuberculose juntou e colou osso com osso em mim, e o osso com osso do jeito que ficou colado, pô, ficou legal. Ó, pessoal, tem o Reginaldo Oficial aí, meu amigo. O cara é fera, famosíssimo aí, do mundo dos artistas, um cara super famoso. Abraço, Reginaldo. Pessoal que quiser aí saber como é que é o mundo dos artistas, ele aí vai falar pra vocês, ele é um cara super antenado aí nessa área. Você tá lá, teve a tuberculose, juntou osso com osso, mas a fusão ficou boa. A estrutura tá boa. Pô, André, minha ponte tá legal, mas eu tenho uma dor crônica, eu posso fazer um implante? Pode. E se eu não puder fazer um implante porque a gente tiver dúvida, aí a gente vai optar por fazer um teste. Então, assim, o teste não tira pedaço de ninguém. A Daya Gabriela é a Daiane Gabriela Mendes Pinto que está falando? É você que está falando? Ou não? Ou é outro paciente que está falando, não é você? É outra Daya Gabriela? Ou é a Daiane Gabriela Mendes Pinto? Eu vou esperar aqui para ver se você me responde. Então, basicamente, seria isso. Legal. Então eu tenho minha avó, olha ela, e é eu mesmo. O caso da Daiane, pô, é um caso super interessante. A gente tá numa briga enorme agora, porque ela já fez 2 trocas de bateria e ela quer desligar o gerador e eu não quero deixar ela desligar. Vejam só. Por quê? Muitos pacientes, não é uma convulsão, pum, 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 disparando impulso. Ele dispara impulso, eu pum, bloqueio, dispara impulso, eu bloqueio, dispara impulso, eu bloqueio, dispara impulso, eu bloqueio, dispara impulso, eu bloqueio. Às vezes você neuromodula. Aquela medula aprende que aquele impulso não é normal, não é certo, não é bom. Tá certo? Sim, plano de saúde cobre, Tati. Não é bom, então ele se acostuma e ele aprende. E aí o paciente quer tirar. Isso geralmente acontece depois de 5 anos. O caso da Daiane, pô, é um caso clássico. Assim, hoje eu já sou um senhor de 40 anos, quase 41 anos. Mas a Daiane, ela me conheceu, eu era um menino de 28, 29 anos, por aí. Ela teve uma cirurgia que teve um resultado ruim, foi implantado nela um material que era feito de caçamba de caminhão, que saiu até no Fantástico. A gente operou para tirar o material dela, quando a gente abriu, estava tudo destruído, degenerado. Fizemos várias cirurgias nela de limpeza cirúrgica, entendeu? Para conseguir limpar e conseguimos tratar a infecção, mas ficou tudo solto, porque não tinha como colocar mais pino parafuso, ficou tudo balangando. Essa menina, eu falei assim, pô, nunca mais essa mulher trabalha. Pô, eu fiz de tudo para aposentar essa menina. Não deixou. Não deixou. Foi fazer enfermagem, se formou enfermeira, é enfermeira, trabalha até hoje, passa na clínica, eu quero dar atestado para ela, ela não deixa, não pega, pôs o neuromodulador, melhorou muito, ficou superficializado, colocamos para mais profundo, melhorou a questão da profundidade. Tá praticamente sem dor, trabalha horrores e agora ela quer tirar o neuromodulador e eu não quero tirar, eu não vou tirar por enquanto. Eu vou fazer ela carregar isso daí por mais um tempo, porque ela me deu muito trabalho, ela tem que também pagar um pouco do preço. Mas para vocês verem que essa questão da dor crônica não é uma coisa que se resolve assim numa consulta de 10 minutos, é uma vida. Então, a Daiane que está aqui, ela está comigo há 12 anos, que a gente vem batalhando e brigando, e batalhando, e brigando, e batalhando, e brigando. E a gente veio conseguindo melhorar isso. Mas não foi do dia para a noite, você entendeu? Foram anos e anos em que ela veio
buscando melhorar. Tava super acima do peso, melhorou a dor, perdeu horrores de quilos, tá super magra. Então assim, o paciente que tem dor crônica, ele não pode perder a esperança, ele não pode perder o foco, certo? O foco é, um dia Deus vai me ajudar, isso daqui vai passar. Você não pode perder esse foco. O resto, a gente vai trabalhando no dia após dia, você entendeu? Eu tenho uma professora minha, que era uma professora minha de pneu. Putz, eu não lembro do nome dela. Para fazer homenagem, eu não lembro do nome dela. Mas a questão era o seguinte. Ela falava assim, ó. Desculpa, eu sou viciado em Coca-Cola, mas é zero. Mas eu tô com a boca seca. Trabalhei o dia inteiro, mas peraí, eu vou contar pra você. Virgínia chamava a professora de pneu. Virgínia. Então, ela falava assim, ó. Você tinha tuberculose. Tá? Que foi até o exemplo da nossa amiga aqui que entrou aqui e teve tuberculose com. O cara recebia o diagnóstico de tuberculose e ele falava assim, eu vou morrer. Ponto. A grande maioria, o cara caía nos prostíbulos, na prostituição, nas vidas boêmias. Então, a gente tem vários relatos daquela época do Rio de Janeiro, sabe? Começo do 1900 e alguma coisa. Rio de Janeiro, samba, pagode, aquelas ruas boêmias. O cara caía na boemia, pô. Isso acontecia, morria. Morria. Tinha o outro que saía daqui, sabia que tinha tuberculose, ia para aqueles retiros em Campos de Jordão, porque tinha um ar puro que era alto, aí melhorava a respiração, aí o cara fazia exercício, o cara fazia isso, o cara fazia isso, o cara fazia aquilo outro. O que aconteceu? Um dia veio um antibiótico que matou, que tratou a tuberculose. O que morreu, morreu. O que estava lá em Campos de Jordão vivo, tomou antibiótico, ficou curado, está vivo. Então, isso daí é uma coisa... Obrigado, Mal, um beijão, fica com Deus, você é fera, você sabe que eu tenho um carinho enorme por você. A questão é o seguinte, se você se destruir, você não vai conseguir esperar a tecnologia chegar em você. Então, pô, às vezes, a gente tá discutindo aqui chip na coluna, pô, é colocar um neuromodulador, colocar um chip vai mudar a função medular. Se eu for explicar para vocês realmente amplitude de onda, frequência, largura de pulso, como que cada choque desse causa uma despolarização, porra, é muito complexo. Mas muito complexo mesmo. Aí você fala, pô, vim aqui achando que ele ia falar de largura de pulso, e ele tá falando de fazer fisioterapia. Exatamente. Exatamente, se você não fizer fisioterapia, se você não se tratar, se você não perder peso, se você não fizer alongamento, e se você perder o foco de que sua hora vai chegar, você não vai chegar no neuromodulador, porque você vai cair antes. Você entendeu? Assim, essa é a questão. Outra coisa, quando a gente fala de neuromodulação, a gente está dizendo que a esmagadora maioria responde. Tem alguns que não respondem. Eu tenho dois casos de neuromodulação que não evoluíram da maneira como eu gostaria. Um é uma senhorinha do Ceará, não vou falar o nome dela, mas eu adoro ela e ela tá trancada com medo do Covid, não vai nem até a esquina, por isso que ela não voltou na consulta, mas ela sente o estímulo como dor, ela não sente o estímulo como uma coisa prazerosa, mas a gente ainda tá brigando para ver se a gente consegue melhorar. E eu tenho outro caso de uma outra senhora que também não sente o estímulo como confortável, a gente já tentou todas as programações possíveis, então também pode acontecer, tá certo? Outra coisa, lá atrás, quando eu comecei a fazer neuromoduladora, sei lá, 10 anos atrás, os geradores não eram que nem os geradores que tinham hoje. A gente só tinha programação tônica, você trocava a dor por uma área de dormência. E é o que a maioria dos pacientes gostam, realmente é isso, tá? Você troca a dor por uma área de dormência. Pô, legal. A Divalnei, fisioterapeuta pós-trauma ortopédico, porra, meu, tem centenas de pacientes seus com lesões graves, quase amputação, que poderiam se beneficiar desse tratamento. Se você quiser, depois você me manda um direct, eu te mando alguns estudos e a gente fala a respeito disso. Onde eu tinha parado, Rita? Acho que é responder as perguntas. Responder as perguntas. Tem mais pra trás também. Aqui, ó, só voltando isso, serve para bexiga neurogênica? Serve.
serve. É uma implantação diferente, você entra pelo sacro, o eletrodo dá a volta assim no ramo sacral e ele trata a bexiga neurogênica naqueles casos que não respondem a nada, tá certo? Particularmente, eu não faço esse tipo de implantação, mas eu tenho quem faça na minha equipe. É um caso super interessante da gente acompanhar, a gente pode discutir o seu caso para ver se tem indicação. Geralmente, quando tem indicação, o urologista que faz o pedido. Então, se você tem bexiga neurogênica que realmente não responde a nada, conversa com o seu uro. Às vezes esse daí seria a última tentativa ou a última opção. Eu atendo só em São Paulo, ou no Sírio-Libanês, ou eu estou na minha clínica, que é no meu consultório, que é na frente do Sírio, tá? Mas a gente faz muita telemedicina, então se você entrar lá no Instagram, você vai conseguir o contato. Outra coisa, o pessoal tem dúvida, manda um direct. Manda um direct, às vezes eu peço para mandar o telefone, o pessoal manda o telefone, alguém da minha equipe retorna. Porra, eu mandei o telefone, não retornaram. Gente, é muita gente. Entendeu? Mas assim, eu juro por Deus que a gente se esforça para retornar para todos. Às vezes a gente não consegue. Às vezes, assim, tem 230 mensagens para responder num dia. Aí uma aparece lida, ou eu li porque eu achei que fosse, por exemplo, uma coisa pessoal. Uma mensagem da minha esposa, e não era um paciente. Aí passa, eu não vejo, a Rita não vê. Então, se não responder a vocês, mandem de novo, que a gente faz de novo, assim, quantas vezes forem necessários, tá certo? Outra coisa de alguém falou assim, meu caso foi esse, tal, colocou antigo. Então assim, primeira coisa, hoje tem geradores novos. Segunda coisa, o seu eletrodo está na altura certa. Às vezes a gente programa de colocar numa altura e ele fica para cima, ele fica para baixo. Tem 3 casos no Brasil só, eu acho que não tem outros, eu acho que os únicos 3 casos que tem no Brasil foi o que eu operei. De pacientes que não responderam à neuromodulação, chegou um gerador novo, ultra moderno, que eu consigo ligar 4 fios em vez de 2. Em vez de eu pegar aqui, e eu tenho aqui a extensão, em vez de eu pegar a extensão e eu vim aqui e ligar 2 fios no gerador, aqui, por exemplo, um exemplo, em vez dele vir aqui e eu fazer assim, ele permite com que eu ligue 4 fios. E ele coordena 2 placas diferentes. Então eu tenho um neuromodulador instalado aqui. Ele não está cobrindo a hora de dor. Pô, até pouco tempo atrás era um fracasso. Eu já tenho 3 casos assim. Eu não conheço nenhum outro médico no Brasil que tenha feito. Pode ser que tenha, tá certo? Não estou menosprezando ninguém. Eu estou dizendo assim que eu não conheço. O primeiro eu sei que fui eu. Os outros eu não conheço. A gente vem embaixo e coloca outro. Ou em cima. E aí a gente aumenta absurdamente a área de cobertura e as possibilidades matemáticas de programação. E esse gerador novo, ele junta e ele pode programar esse separado desse, ou ele pode entender todos como uma placa única e ter uma área de cobertura enorme. Então, assim, Araújo é tipo um marca-passo, mas sei lá, o marca-passo é um Gol 1000, isso daqui é uma Lamborghini 0 km, mas é tipo um marca-passo. Porque o marca-passo ele vai ter uma função, apesar da sua vida depender disso, ele tem uma função muito mais programática e muito mais precisa e que segue um target, um alvo específico. A neuromodulação, para vários tipos de lesão, ela permite programações um pouco mais complexas. Você tem casos de DBS, que são tipos de neuromodulação que você coloca dentro do crânio para tratar Parkinson, por exemplo. Eu tenho um colega meu que, ele é lá de Jundiaí, mas ele é fera nisso. É super impressionante de ver, porque você opera com um paciente acordado, aí você coloca, e o cara tá tremendo assim, liga, a pessoa para. É impressionante de ver. Então, assim, a neuromodulação, ela tem aí várias formas e maneiras da gente trabalhar em cima disso. Tudo bem? Luciano Miller que entrou aqui, Dr. Luciano Miller, quem quiser também seguir ele, foi meu chefe na residência, foi meu professor. Hoje é meu amigo, meu sócio, meu companheiro. Ele tá lá no Einstein, eu tô no Sírio. Então a gente fala que a gente dominou os 2 lados do Rio Jordão, porque tá cada um de um lado. Mas também é um grande profissional, assim, quem quiser passar com ele, eu super indico. Talvez. Por exemplo, um exemplo, eu operei o meu pai. Eu operei o pescoço do meu pai. Ele me ajudou a operar meu pai, não deixei ele operar. Operei eu, mas assim, ele me ajudou. Então assim, se eu levei ele para operar meu pai, vocês também, se tiver algum paciente dele aqui, pode ter total confiança que ele é fantástico. A gente faz reunião semanal para discutir casos até hoje. Então, super legal. Obrigado, Luciano, por estar aqui, batendo papo com a gente.
Aproveitando esse finalzinho, alguém perguntou aqui, tenho protusão L5, S1 e queimação na panturrilha, posso fazer esse procedimento? Não. Primeiro a gente tem que entender qual é a sua protusão, qual é o tratamento para a sua protusão e resolver a protusão. Se tratado e resolvido a protusão, ainda sobrar uma dor residual forte, aí a gente pode pensar em fazer uma neuromodulação, mas ela nunca é o início do tratamento. Entrou aqui, Oswaldo Barbieri Júnior. Eu já dei tanta testada de acompanhante para ele que eu decorei até o nome dele. Ele é esposo da Maria Aparecida Pinheiro, que também é um desses casos belíssimos de superação. O caso dela foi o segundo gerador no Brasil que a gente colocou um gerador em cima e um gerador embaixo. Esse é o marido dela, Oswaldo Barbieri. E ela, ela tá super bem depois que a gente conseguiu colocar os 2 neuromoduladores. Então o caso dela é um caso que teve sucesso com essa alternativa que chegou pra gente aqui há pouco tempo. Um abraço, Oswaldo. E assim, você vê que também esses pacientes com dor crônica, o papel do familiar é fundamental. O Oswaldo, ele tá ouvindo aqui, entendeu? Mas eu lembrei dele, eu vou usar ele como exemplo. A esposa dele passa comigo, eu também uns 10 anos. Toda consulta ele vai, Faça chuva, faça sol, toda consulta ele tá lá, Entendeu? E leva, e apoia, e isso, e aquilo outro. Entendeu? Então, assim, é uma paciente que sofre muito? Mas tem um apoio, entendeu? É difícil. Você sozinho, com o familiar, achando que você tá fazendo moda, é difícil você, entendeu? Então, uma vez nós fizemos uma live aqui até para falar de dor crônica, porque isso daqui é um tema que realmente mexe comigo e, assim, é extremamente complexo, porque você também tem o lado do familiar, entendeu? O cara fala, minha mulher só reclama, meu marido só reclama, não tem um minuto que ele não tá reclamando, tá sempre de cara feia, você entendeu? Você tem isso. Você tem o lado desse indivíduo que sofre numa relação dessa, você tem também o lado do outro que fala, eu tenho dor 24 horas por dia, e ele, em vez de me ajudar, ele tá me criticando. Então, assim, essa relação com o paciente com dor crônica não é uma relação simples, mas é algo que tem que ser trabalhado. Por isso que eu também sei as minhas limitações, vocês entenderam? Então, assim, é importante, uma avaliação multidisciplinar. Você tem o psicólogo, você tem o psiquiatra, você tem o fisiatra, que é uma especialidade super pouco explorada, que é aquele profissional que ele é responsável pela reabilitação física mesmo, é ele que decide como que faz isso, como que faz aquilo, que fisioterapia faz, qual é o tratamento, que faz adaptação para paciente paraplégico, que orienta como que você muda de uma cadeira para outra. Você, entendeu? Você tem psicólogo, psiquiatra, fisiatra, fisioterapeuta, nutricionista, certo? Outra coisa que vem muito de encontro a fase que a gente está vivendo, assim, em nenhum momento, praticamente em nenhum momento, por assim dizer, durante todo esse período de pandemia que a gente passou aí, eu comentei qualquer coisa sobre pandemia, e a minha tese de mestrado, que acabou de ser aprovada, graças a Deus, pela União Europeia, pela Universidade de Limerick, é sobre Covid. Mas eu não me manifestei nenhuma vez sobre Covid, porque eu acho que tem uma politização muito grande e eu não quero me envolver em politização porque eu não sou político, eu sou médico. Tá certo? Mas, vindo de encontro a essa fase que a gente está vivendo, muitos pacientes que estavam bem, que estavam relativamente bem, tiveram uma piora absurda da dor. Muitos por perda de massa muscular, muitos por desequilíbrio emocional. A gente tava preso. Entendeu? Sedentarismo extremo. Como que a gente vai lidar com isso? Eu não sei todas as respostas. Eu sei algumas das minhas áreas, mas eu não sei todas as respostas. Mas o nutricionista sabe qual é a melhor nutrição. O fisioterapeuta sabe como eu faço exercício dentro da minha casa. O preparador físico sabe como que eu posso usar o meu espaço interno para eu fazer atividade física sem me contaminar. Então, assim, o tratamento e o acompanhamento multidisciplinar é fundamental em muitos setores. André, onde você quer chegar em relação ao Covid, que você falou que você não ia se manifestar a respeito disso, e você realmente não está se manifestando, só está galinhando aí,
e não chegou em lugar nenhum. Beleza, eu vou chegar. A questão é o seguinte, gente. O hospital, ele não é feito só do médico. Tá certo? Se não esqueçam disso, você tem a enfermeira, você tem o psicólogo, você tem o fisioterapeuta. Gente, no hospital você tem a recepcionista, você tem a assessorista, você tem o manobrista do seu carro. O seu carro não chega lá e vai pro céu, não. Tem alguém que estaciona, tem alguém que cozinha, tem alguém que limpa. Tem alguém que limpa o quarto, tem alguém que limpa banheiro, tem alguém que faz faxina, que corrige material, tem o administrativo. Então, aproveitando que está acabando e meus minutos estão se encerrando, eu queria deixar aqui, falando assim, eu não como doutor André Evaristo, mas como André Evaristo Marcondes César, a pessoa, o pai, o esposo, um muito obrigado. A todos vocês que saíram na rua quando todo mundo se escondeu, certo? Então, eu não tinha me manifestado até hoje, mas como eu acho que graças a Deus a gente está passando essa fase, eu queria deixar a minha manifestação. Muito obrigado a todos vocês. Aproveitar para deixar também um beijo para minha mulher, que me apoia em tudo que eu faço, deixar um beijo para meus filhos, que nas lives eles sempre aparecem aqui. Hoje eles não apareceram porque eles não saem do celular, provavelmente igual o filho de vocês, tá certo? Então assim, deixar um beijo para minha esposa, te amo, amor, deixar um beijo para meus filhos, são a razão de eu viver, tá certo? Deixar um beijo enorme para todos vocês aí que participaram, e quem quiser, responde no Stories, responde no Direct, responde nas postagens. Se a gente não responder, pede de novo, cobra, liga, xinga, seja mal educado, que a gente vai fazer o possível para responder todos vocês e para atender todos vocês que precisarem aí de uma forma ou de outra, tá bom? Eu não tenho mais tempo, eu tenho um tempo limitado, então assim, hoje a gente vai encerrar por aqui. O vídeo vai ficar gravado, tá? Então quem quiser assistir de novo, passar para um colega, para um amigo, o vídeo vai ficar gravado. Alguém pediu uma live de escoliose, então vamos deixar combinado aí. Quem conseguir entrar hoje e deixar o que vocês querem para a próxima live, a gente faz um apanhado geral e a gente marca uma para o mês que vem, por exemplo. Semana que vem eu vou fazer uma com cirurgião vascular super gente boa, a gente vai falar de dor nas pernas, diferença de dor neuropática, varizes, isquemia, esse tipo de coisa. Regiane Zanotto também é lá do Sírio, da nossa equipe do Sírio, trabalha com cuidados paliativos, também é uma pessoa que faz o que ninguém quer fazer. Parabéns, Regiane, parabéns todo mundo aí, tá bom? Galera, um beijão, é isso aí, o que a gente tinha para falar por hoje era isso, tá certo? Eu vou ficar com a minha família um pouco, vou jantar e a gente se vê aí assim que possível, tá bom? Beijão, pessoal, fiquem com Deus, tchau, tchau.